Olá, seja bem-vindo ao canal. Assunto de hoje é um assunto que rolou lá no nosso grupo, na nossa comunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, falando como trabalhar com atendimento humano ao mesmo tempo com o IA. Esse assunto até é um assunto bem recorrente e eu resolvi fazer um vídeo para colocar aqui para vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, entra lá na comunidade, vamos trocar uma ideia que eu mesmo vou estar respondendo lá. Então é o seguinte, eu vou mostrar duas maneiras de fazer, tá? Eu vou mostrar a maneira que eu uso e uma outra sugestão que também dá para ser usada. Então eu vou deixar esse arquivo, tá? Esse blueprint para vocês baixarem e vocês podem implementar no fluxo que vocês já tiver funcionando aí, tá bom? E também deixa o comentário aqui embaixo se tem algum assunto aí que vocês gostariam que eu abordasse ou não. Tá? Tem assuntos que estão vindo aí que eu estou produzindo, que é N8N com Vibe Code, ou seja, com Lovable. Eu já estou atendendo alguns clientes nessa área e é uma área muito interessante, muito rentável, que eu aconselho muito a pensar sobre isso aí. Bom, mas o assunto aqui é esse. Vamos lá, vou mostrar em tela como é que tá ficando e sugestões aí, tá bom? Então, vem comigo. De lançar o meu treinamento. Nesse treinamento você vai aprender a criar fluxos completos, aplicáveis e lucrativos, que vão desde o básico até as integrações de WhatsApp, Google, APIs e muito mais. Nada de teoria vazia ou exemplos que não funcionam. Faça com projetos reais, usados como freelance, agências e negócios digitais. Acabo de lançar o meu treinamento. Nesse treinamento você vai aprender. Então, vamos lá? Seguinte, vocês estão vendo aí na tela esses dois fluxos. Esses dois fluxos, eles fazem exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar os dois exemplos. Vou mostrar o exemplo de cima e o exemplo de baixo, só para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui embaixo o meu celular que está conectado no número que está aqui mencionado. E aqui ao lado eu também tenho um outro recurso que é o iPad, também para que eu possa fazer essa interação e mostrar para vocês. Vocês também vão ver em tela, mas vamos entender o que eu tenho aqui para ficar mais fácil para que vocês possam compreender. Vou começar pelo de cima, tá? Ou seja, eu vou começar pelo que eu não uso, tá? Mas funciona também, tá? Aqui, então, tudo isso aqui, ó, é algo normal, tá? Que tem em qualquer fluxo. Não vou me prender em detalhes aqui. A única coisa que eu vou prender o detalhe é aqui, ó, nesse set field aqui, basic aqui, que é o básico, existe uma funçãozinha que até eu vou colocar aqui para que vocês possam trocar. Lembrem sempre de trocar esses dados aqui, ó, tá? Todos esses dados aqui vocês vão trocar pro de vocês, tá? Para que ele funcione, tá? O resto aqui não precisa se prender, tá? Então eu vou deixar isso aqui eu copiei de um outro, até já vou apagar para não dar mais confusão com o que tem. Então, isso aqui, basicamente, é o que vocês precisam para poder... Aqui, a categoria da mensagem vocês não precisam. Se é texto, também não precisa, tá? Então, basicamente... Mas isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Essa aqui, ó. Ou seja, a origem da mensagem que tá vindo. Essa origem, ela é bem importante, tá? Por quê? Porque nessa aqui vai destinar quem é que tá mandando a mensagem ou não. Nesse exemplo, não vai fazer muita diferença porque a gente tem uma outra maneira de fazer isso aqui. Mas só cuidem para que isso aqui, ó, todas essas informações venham, tá? É bem importante. Aqui, seguindo, o que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer um teste, ver se a mensagem que tá vindo, ela é de mim mesmo ou ela é de uma pessoa que está mandando. Como é que ele vai saber? Pelo número, tá? Ele vai identificar. O próprio WhatsApp já manda essa informação, tá? Aí eu vou estar mandando essa informação para nós, para a gente saber. Então aqui eu vou fazer uma distinção, tá? Que é um if, tá? Então, quando cair aqui, ó. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou poder parar e startar para cada um dos números que estão em contato com nós. Bem importante, tá? Cada número tem o seu caminho a seguir. Então eu vou startar e vou parar para cada um dos números. Essa é uma outra dúvida que surgiu lá no grupo. Quando eu paro a minha, eu paro para todo mundo? Não. Eu paro para aquela instância, tá bom? É uma dúvida que surgiu lá. Seguindo aqui.
Quando vocês verem a mensagem chegar, eu coloquei aqui, tá? Assim, ó, IA respondendo, só para ilustrar essa resposta que tá vindo da própria Evo, tá? Mas claro que isso aqui vocês vão desplugar e vão colocar o fluxo contínuo aqui. Eu coloquei só de exemplo. Beleza? Aqui é a mesma coisa, eu estou usando o Redis para poder guardar essas mensagens temporárias, visto que é um banco temporário. Então, quando nesse if aqui, ó, ele vai verificar se é start, se é stop. Se for cada uma das opções, olha só o que eu estou colocando aqui, ó. Ó, chatbot parado para o número somente ilustrativo, tá? Isso aqui depois vocês podem tirar. E aqui, a mesma coisa, tá? Ó, chatbot iniciado para o número. Ah, Diego, então significa que se eu não startar e não pausar, ele vai ficar sempre naquele modo que eu coloquei? Sim, tá bom? Esse aqui, ele humanamente, tu tem que dizer para IA parar ou não. Ah, Diego, tem como eu configurar uma outra maneira? Tipo, eu quero parar, mas se eu esquecer, eu quero que a IA continue. Tem também. Mas isso é assunto pro próximo, tá? Eu vou colocar uma outra maneira. Vocês até podem juntar essas duas, tá? Isso é uma ideia legal. E se vocês querem que eu junte as duas ideias, deixa aqui embaixo nos comentários. E o outro exemplo que eu vou colocar aqui, que é o exemplo 2, que é o exemplo que eu uso, ele basicamente vai fazer a mesma coisa, só que eu não preciso dar start e stop. Quando eu responder, automaticamente vai ser identificado e a IA não vai entrar em ação. Ou seja, eu não vou continuar aqui. Então ele é bem mais inteligente do que o outro que eu tenho que dar start e stop toda hora. Tá bom? Só que por que eu tô colocando os dois? Cada caso é um caso. Por exemplo, tá? Se eu tenho um cliente que demora para ser respondido, vamos supor, eu preciso fazer um orçamento de alguma coisa, tá? E um humano começou a atender, só que eu vou demorar para responder. Talvez o de cima seja mais eficiente. Agora, se eu tenho situações de que eu dou respostas curtas, o de baixo é melhor. Por isso que tem as duas opções. Entenderam? Então, se eu tenho situação e o meu cliente demora para responder, é uma situação que ele precisa fazer pesquisa, é algo muito mais complexo do que simplesmente buscar uma informação e responder, o de cima é mais eficiente. Só que tem que lembrar sempre de dar start e stop para ele continuar. Principalmente start, né? Para ele voltar a atender. Tá bom? Então, talvez o de cima eu colocaria para que uma empresa que tenha muitos questionamentos, sabe? Que precisem tirar muitas dúvidas, talvez a IA possa responder isso. Agora, quando eu quero fechar um negócio, daí eu paro e jogo para um atendente fazer. Quer ver um exemplo que poderia ser usado de cima? Poderíamos colocar em uma corretora de imóveis. É uma ideia. Porque quando eu jogar esse cliente para um corretor atender, eu não preciso mais que a IA faça esse atendimento, porque existe um corretor humano atendendo ele. Então dificilmente eu vou dar start de novo. Entenderam a ideia? Beleza. Então já tô dando insights para vocês aí, tá? E aqui, daí eu coloquei aqui nessa cena, tá? Aqui tem o WhatsApp, tá? Só para vocês verem como é que ele vai reagir. Então assim, ó, primeiro, deixa eu voltar aqui. O primeiro que tá aqui, que eu vou testar com vocês, tá? Esse aqui, até ele já tá pinado aqui, tá? Mas eu não vou usar a pinagem, porque eu quero mostrar para vocês o fluxo funcionando. Tá? Eu já testei bastante ele, já exaustei para ver se estava tudo funcionando. Então aqui, ó. Bom, o que aconteceu? Acabei de dar um oi, tá? Vocês estão vendo aqui a execução ocorrendo. Podem ver que aqui ficou verdinho, então significa que ele respondeu. E aqui vocês vão ver que há uma resposta ali, ó, IA respondendo. Beleza? Então, agora, eu vou pegar aqui meu número, tá? E se eu for dando
falando, a IA vai responder, ó. Quero ajuda. Ó, quero ajuda. IA respondendo. E assim, tá? Vai ficar em looping isso aí. Como é que eu vou resolver isso? Agora eu vou pegar o meu número que está conectado, tá? Porque suponhamos que agora eu não sou mais cliente, agora eu sou atendente, tá? E eu vou parar a execução porque eu quero responder. Lembrando que se eu for, por exemplo, assim, ó. Oi, Diego. Ó, vocês viram que recebi a mensagem, oi, Diego, beleza? E daí eu recebi aqui, tá? Então, opa. Ó, tá vendo? Que a IA tá respondendo e eu não quero isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Start. Agora eu vou dar um stop. Beleza? Ó, viram? Eu coloquei isso aqui de exemplo, tá? Parou de atender aqui. Então agora eu volto aqui, ó. De novo, vou fazer a mesma pergunta. Ó, podem ver que a IA não respondeu. Então significa que esse atendimento ele parou. Então eu posso continuar aqui a escrever, tá? E parado total. Como é que eu vou resolver isso se eu vim aqui e dar um start? Ó, mensagem agora apareceu ali. E agora, se eu responder aqui, a IA volta a funcionar. Então, o primeiro exemplo é esse, tá? Depois vocês podem customizar isso aqui, tirar esses nó respondendo aqui. Mas o cliente, ele vai ver que tu tá dando start stop, tá? Isso aí não tem o que fazer. Porque é uma mensagem que tu envia. Bom, exemplo 1, então. Vou pinar ele aqui, quer dizer, vou desabilitar ele aqui. Tá? Vou desativar ele aqui. Vou ativar o de baixo. Como é que funciona a segunda opção que eu coloquei aqui? A segunda opção ela é um pouco mais inteligente, tá? O fluxo ele vai entrar, ele vai verificar aqui, ó, de quem tá mandando. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó, ele vai identificar e vai colocar outcoming ou incoming. Ou seja, enviado por uma out, né, fora, e in se for enviado por mim mesmo. Tá bom? Se essa mensagem vir de fora. Esse fluxo é muito comum, tá? Usar esses dois termos que são colocados aqui através dessa linha aqui. E aqui ele vai fazer essa verificação, tá? Do que é e vai fazer a saída. E aqui é onde está o pulo do gato. Aqui, ó, a gente coloca em segundos que a gente quer que essa interação pare. Ou melhor, que expire essa interação. Ao contrário do outro, que eu preciso dar start para a IA iniciar e eu preciso dar stop para a IA parar de responder meu usuário, agora o que eu vou fazer aqui? Ele mesmo vai identificar e vai ver que eu estou mandando mensagem consequente, né, consequentemente, e vai ficar parando 60 segundos. Então, eu mando uma mensagem, espera um minuto. Mando uma mensagem, espera um minuto. Então, significa que, se nesse exemplo, se eu tenho uma grande interação, se é um WhatsApp que tem bastante movimento, bastante atendimento, é legal ter isso aqui. Dá para até aumentar esse número, tá? Mas é legal de fazer. Eu coloquei pouquinho porque eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Então, por isso que eu falo que não existe certo e errado, tá? Existem exemplos.
Então, vamos lá, vamos fazer esse cara funcionar aqui. Mesma coisa, tá? Eu vou continuar usando o exemplo. Opa, eu tava com a tela errada. Então deixa eu voltar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu tava falando do incoming aqui, ó. Tá? Então deixa eu mostrar aqui. Então no mesmo exemplo do outro, ele vai parar. E o que tem de node diferente é esse cara aqui, ó. Tá? Que eu havia mencionado, que são 60 segundos. Beleza? Vamos lá. Vamos usar isso aqui de exemplo, tá? E eu vou continuar usando a interação, tá? Vou ativar o fluxo de novo, que eu tinha desativado ele para mostrar isso aqui para vocês. Então, ativei ele aqui. Vou fazer um teste se ele tá funcionando, tá? Só... Beleza. Tá funcionando. Vamos ver aqui se ele se respondeu certinho, se o fluxo de baixo foi ativado. Ah, foi ativado, ó, certinho, tá vendo? Tá tudo em verde aqui, ó. Aqui na minha cabeça, mas aqui, ó, tá? Respondeu tudo certinho. Então, ele entrou aqui. Então, aqui, ó, verifica se é humano, né, ó. Tá? Verifica se é humano, viu que não é um humano respondendo. E seguiu aqui a resposta. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou responder esse usuário pelo meu número, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Eu escrevi a palavra ajuda, tá? Então, escrevi no número mesmo, ó, já entrou aqui. E vamos ver o caminho que ele vai seguir. Ó, observem que ele fez um caminho diferente, ó. Ele fez um caminho e entrou aqui em parar, ó. Tá? E ó, por quê? Porque aqui, ó, ele já identificou, ó. Ele já identificou essa mensagem aqui. Então, ele vai parar por 60 segundos, que é o tempo que está aqui colocado. Então, eu posso continuar... Ó, posso... Deixa eu trocar a tela. Ó, posso continuar aqui, ó. Mandando mensagem. E a IA não vai responder. Opa, respondeu por quê? Passou 60 segundos. Vamos fazer de novo? Eu vou até aumentar aquele tempo. Porque como eu demoro para explicar. Vamos voltar aqui. Vou vir aqui. Vou botar 120, tá? Vou dobrar. Então, vamos ver o que rolou aqui. Eu tô mandando mensagem, ele identificou que é o meu número, tá? Beleza, o caminho foi certo aqui. Ah, ele parou aqui, ó. Então agora, o usuário vai mandando. Tá? Ele vai entrando aqui, ó. E ele vai parando, ó. Tá vendo? A mensagem que foi mandada, ó. Tá? Ele vai parando aqui porque ele tá com um bloqueio. Ou seja, ele tá presetado para dar um bloco. Esse número. Tá? Então as mensagens elas podem ir seguindo. Ó. E segue a interação. Por quê? O meu usuário não está mandando mensagem. Se eu mandar de novo uma mensagem aqui, ó, significa que eu mandei mensagem de novo. O que vai acontecer aqui em cima? Ó, parou mais um tempo. Opa, deixa eu voltar aqui. Parou aqui de novo, ó. Beleza? Então, para vocês entenderem, então, cada interação que der é como se o reloginho zerasse e ele começasse a contar de novo. Tá bom? Esse modelo aqui, tá, é um modelo bem legal,
principalmente se há bastante interações, tá? E eu não quero deixar o usuário sem resposta, né? Eu não quero deixar o usuário parado, mesmo que eu pare de funcionar, tá? Mesmo que a minha empresa feche, por exemplo, tá? Fechou às 18 horas, 19 horas e eu quero que a interação continue, porque vai que o usuário volte a interagir depois. Então ele não vai ficar sem resposta, não precisa esperar até o dia seguinte para que haja resposta. Vamos ver se... Ó, ainda não deu tempo. Ó, ainda não deu tempo aqui, ou seja, a IA não está respondendo ainda. E aqui é bem fácil de ver o que está acontecendo, tá? É só vir aqui, ó. E podem perceber o caminho aqui, ó. O caminho que ocorreu, ó. Ó, tá aqui, ó. E eu tô mandando mensagem aqui, tá? Pra esperar que de fato não role ali a resposta, né? Então, vamos esperar, tá? Porque eu quero simular de que em algum momento ó, passou o tempo. Ó, o que aconteceu aqui? IA respondendo. Olha o que aconteceu aqui. Veio aqui. Ou seja, passou o tempo. Beleza? Então, esse é o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, tá? De que a IA ela pode parar para o humano responder e não ficar criando aquelas mensagens dela mesma respondendo, nesses dois exemplos aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo todas as informações que vocês precisam. Entrem lá no nosso grupo para que a gente tá lá. Se você gostou, tem um curso meu que eu fiz aqui embaixo também. Pode se inscrever ali. É um curso bem acessível, ajudando vocês a ganhar dinheiro com inteligência artificial, que agora é o momento para isso. E até o próximo vídeo. E se você tem aí algum assunto aí, só deixar aqui embaixo nos comentários que gostaria de ver aí, tá bom? Te vejo lá na minha comunidade lá. Até o próximo vídeo.